Olá pessoal, hoje vamos continuar a nossa leitura, lendo a Bíblia toda juntos. Agora, Gênesis capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. A gente viu no capítulo 1 como Deus criou o universo, né? Os céus, no caso, o primeiro céu e a terra e tudo o que neles há. E agora o versículo 2. E, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, isso é, ele terminou a obra dele, e a última obra dele, que foi o término, a finalização, a perfeição de sua obra, foi o homem. Ele criou o homem ali no sexto dia, e ele terminou o homem saindo do sexto dia e entrando no sétimo, no pôr do sol. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. A gente vai, talvez daqui a um ano, chegar no livro de Isaías, e Isaías vai falar que Deus não se cansa e nem se afadiga. Ué, se Deus não se cansa, como é que o texto aqui diz que Deus descansou? Ele não está cansado. Então, mas ele descansou nesse dia, né, no sétimo, de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então veja bem, Deus ele não descansou no sentido de que ele estava cansado e agora ele vai relaxar, deitar um pouco, beber uma água. Não. Ele vai descansar da obra que ele fez como Criador. Isso não significa que ele parou de trabalhar. É algo que a gente vai ver daqui a alguns anos, quando a gente chegar lá nos Evangelhos, Jesus falando, o meu Pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Está falando que Deus nunca parou de trabalhar. Deus ele não cansa. Ele não se afadiga. Aqui ele descansou da obra que ele tinha feito como Criador, mas ele continuou trabalhando. Ele é rei do universo. E rei não descansa. Rei trabalha, não tem folga. A partir do versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Olha só, a gente leu no capítulo 1 que Deus criou todas as plantas. Como que não tinha nenhuma planta da terra? É porque na verdade ele criou as plantas, criando as sementes e plantando na terra. É por isso que aqui fala que no versículo 5, que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Só tinha semente na terra, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia ninguém para cultivar o solo. Presta atenção nessa palavra cultivar, porque essa palavra cultivar, cultivo, ela é parente da palavra culto. A palavra culto origina essa palavra cultivo e o verbo cultivar. Culto é cultivar o solo para que as plantas nasçam. Versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus fez o ser humano do barro. Que barro é esse? Ele criou o ser humano, ele formou o homem do pó da terra. E como Deus tinha feito uma neblina sair da terra para regar a superfície, agora esse pó da terra é barro. E aí ele lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Presta atenção, você que está lendo, em alguma tradução que disse alma vivente. Presta atenção por quê? Porque você lendo assim, você pode entender que o ser humano é uma alma vivente. E existe uma teoria na antropologia bíblica, que é o monismo, também chamado de mortalismo, que é a ideia de que o ser humano, assim como existe os tricotomistas e os dicotomistas, os
tricotomistas que creem que o ser humano é tripartido, espírito, alma e corpo, e os dicotomistas que creem que o ser humano é bipartido em homem interior e homem exterior, e que espírito e alma são a mesma coisa, são a mesma parte. Existem os monistas que creem que o ser humano é uma coisa só. Ou seja, por um lado tem aqueles que creem que o ser humano tem uma alma, tem aqueles que creem que o ser humano é uma alma. Então, quando ele morre, tudo morre. Eu tenho dificuldade nisso justamente por isso, por causa desse mortalismo. O ser humano morrer completamente, totalmente. E não somente o corpo, e o espírito e a alma continuarem vivendo. Essa ideia de que tudo morre, que o ser humano é uma alma. Qual é a questão? A questão é que essa palavra aqui, que a Nova Almeida Atualizada, mais uma vez, traduziu muito bem, é a palavra nefesh. Aqui diz que o homem se tornou uma nefesh hayah, isso é, uma vida viva. Essa palavra nefesh é a palavra que é traduzida para alma. A questão é que ela se origina da palavra neshama, que é respiração. Ou seja, nefesh, na verdade, é um ser que respira. Então, o que está dizendo é que o homem se tornou um ser que respira, um ser vivente, um ser que respira vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Preste atenção, para você que pensa, ou que pensava agora, que Éden era o nome do jardim. Não, preste atenção. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. O que era o Éden? Por quê? Porque o texto ele fala, ele não explica, né? Moisés está aqui explicando, né? Tá escrevendo. Ele simplesmente solta essa palavra como se ele tivesse dito antes e ele não disse. É a primeira vez que Éden aparece na Bíblia. Ele não disse antes. Então, o que é o Éden? Bom, existe uma teoria que diz que Éden era o nome da terra. Aí Deus plantou um jardim no Éden, que é a terra. Legal, é uma boa teoria. Mas Éden não foi o nome que Deus deu à terra. A gente viu ontem no capítulo 1 que Deus ele ordenou que as águas debaixo do firmamento se juntassem em um só lugar e aparecesse a porção seca. E essa porção seca ele chamou terra. Não faz sentido agora ele usar Éden. Pode ser? Pode. Eu creio, e como eu tenho essa ideia, essa visão bíblica de reino, que desde o capítulo 1 é Deus sendo o rei do universo, e agora ele está expandindo, a criação do universo é expansão, é Deus expandindo o reino dele. Ele cria a terra, ele coloca o homem para reinar na terra, como a gente viu ontem. Que o Éden é a embaixada do céu aqui na terra. Então, a terra é a colônia do céu e o Éden seria a embaixada do céu na terra. E isso vai fazer mais sentido conforme a gente for lendo. Tá? E o Senhor Deus plantou um jardim do Éden na direção do Oriente. Preste atenção por quê? Porque a configuração da terra nessa época era bem diferente de hoje. A gente vê que a terra era Pangeia, um continente único. E agora vai aparecer algumas palavras que talvez não sejam as mesmas hoje. Por exemplo, esse Oriente talvez não seja o mesmo Oriente que a gente tem hoje. Até porque houve o dilúvio, no dilúvio houve a divisão da terra, como a gente vai ver, e a divisão dos continentes. E aí tudo mudou de lugar. Tá? Há quem diga que, na verdade, os nomes que a gente deu hoje é como se fossem novos nomes para aqueles. Igual, por exemplo, tinha uma cidade chamada York, na Inglaterra, aí fundaram uma cidade nos Estados Unidos e colocaram Nova York. Né? Como se fosse rebatizando os nomes com nomes de lugares antigos. Pode ser isso, né? Mas pode ser também que seja os nomes de hoje. Ou seja, o Oriente daqui ser o mesmo Oriente de hoje. Por quê? Não no mesmo lugar, mas como se fosse... esses nomes, na verdade, não existiam naquela época, existem hoje. E aí Moisés está colocando os nomes que a gente tem hoje. Por exemplo, a Bíblia vai falar, alguns dias a gente vai chegar nisso, que de Abraão, que estava em Ur dos Caldeus.
Só que na época de Abraão não existia caldeus. Como que era Ur dos caldeus? Porque na época que Moisés escreveu, Ur era dos caldeus. E é assim que ele chama para quem estiver lendo naquela época e estiver entendendo. Tá? A gente vai chegar também em Melquisedeque, rei de Salém. Na época de Melquisedeque não era Salém ainda. Talvez já fosse, né? Mas se chamava Jebus, terra dos Jebuseus. Mas ele dá nome que tinha na época que ele está escrevendo. Eu acredito nisso. Que esses nomes são nomes que existiam e que... a gente está no versículo 8. Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, lá para o leste do nosso mapa, e pôs nele o homem que havia formado, Adão. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Então veja bem, Deus já tinha plantado as sementes, agora Deus fez surgir uma neblina para regar a terra, já que ainda não chovia. E Deus ele criou o homem, agora a gente vai ver que é para cultivar o jardim. Então ele faz do solo surgir toda a árvore, crescer as sementes que ele tinha plantado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Todo tipo de árvores bonitas e que dão fruto para a gente comer. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Aqui já começa algumas pessoas que acreditam que, na verdade, isso aqui é espiritual, não é literal, tal. Eu tenho muita dificuldade nisso. E o que é a árvore da vida? Em Provérbios, daqui a um ano, mais ou menos, a gente vai chegar em Provérbios. E Provérbios vai falar que a sabedoria é árvore de vida. Então eu acredito que essa árvore da vida é o próprio Cristo, porque o apóstolo Paulo também disse aos Coríntios que Cristo é sabedoria de Deus. Então eu acredito que essa árvore da vida seja uma cristofania, digamos assim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim. Preste atenção. O rio não saía do jardim. O rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia. Aqui eu já começo a imaginar que rio é esse. Um rio que sai do jardim. Quem sabe não é o mesmo rio que Ezequiel falou, que sai do trono. Eu pensei nisso agora, talvez porque tocou essa música ontem, né? Águas que correm do trono, ontem no culto. E aí eu esteja já imaginando. Um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Isso aqui eu já começo a ficar em dúvidas. Porque veja bem, ainda não teve o pecado, beleza? Ainda não teve pecado. A gente sabe que tudo que Deus tinha criado era bom, tá? Por que Moisés insiste em dizer que o ouro de Avilá era bom, se tudo era bom? Por que ele especifica que o ouro daquela terra é bom? É porque eu acho, isso aqui eu abro um grande parêntese, porque isso não é a Bíblia, isso é o que eu acho. E há uma grande chance de eu estar errado, mas eu acho que aqui Satanás já estava no jardim, tá? O luzeiro, que a gente vai ver daqui a um ano, mais ou menos, quando a gente chegar lá em Isaías, Zacarias, Ezequiel, o luzeiro, ele já estava no jardim. Ele já estava no jardim. E ele caindo, talvez ele já estivesse contaminado. A gente vai chegar lá em Isaías, eu não lembro se é em Isaías 14 ou em Ezequiel 28, ambos falam do luzeiro, desse querubim ungido que estava no Éden, jardim de Deus.
e ele se cobria de todas as pedras preciosas. Talvez isso tenha sido antes, como eu disse ali, antes de Gênesis 1:2, na teoria do gap. Ou talvez num Éden, quando o Éden era no céu. Ou talvez em um Éden que está no céu. Um Éden original, celestial. Mas ele fala que ele se vestia, a gente vai deixar isso para lá para frente. Mas fala que ele se vestia de todas as pedras preciosas, mas não cita todas. Porque ele comercializava essas pedras. Ele trocou essas pedras por ouro. Então esse luzeiro, ele estaria aqui na terra. Ele começou a contaminar o ouro da terra. E, portanto, todo o ouro que está na terra é contaminado. Não é mais bom. A riqueza não é mais boa. Vamos pensar aqui o dinheiro. Todo o dinheiro vem do ouro, né? Você tem uma nota de 100 reais, ela tem um lastro. Porque para aquela nota de 100 reais ser emitida, teve que entrar 100 reais de ouro no Banco Central. Então o ouro, o dinheiro, a riqueza não é mais boa. E por que essa terra, o ouro dessa terra é bom? Eu acredito que Deus pegou o ouro dessa terra para fazer a Nova Jerusalém. Tá? Eu acredito que a Nova Jerusalém, o ouro da Nova Jerusalém, as riquezas da Nova Jerusalém também são materiais. E eu não encontrei na Bíblia provas de que no céu tenham riquezas, ouro material, o ouro do céu. Me parece, pela Bíblia, que é espiritual. Não me parece que o ouro da Nova Jerusalém seja somente espiritual, mas também material. A gente chega lá em Apocalipse 21 e 22. Parece algo que desce na terra, que é físico, que é material. E eu acredito que o ouro foi feito, só pudesse ter sido feito com ouro de Avilá, que Moisés fala que era um ouro bom, que o diabo ainda não tinha contaminado. Também, versículo 12, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi, que é a Etiópia. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria, que é Síria, Turquia, Irã e Iraque. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então lembra daquilo. Deus ele tinha plantado as sementes na terra, mas ainda não tinha nascido as plantas, porque não havia chovido. Aí Deus fez uma neblina sair da superfície do solo para regar essas plantas, para que as árvores pudessem nascer. Mas mesmo assim elas precisam ser cultivadas. Quem vai cultivar? O homem. Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Significa que o homem tinha sido feito fora do jardim e fora do Éden, e Deus colocou o homem lá para cultivar. Aí você lembra de culto. Esse é o culto. O culto é cultivar o jardim do Éden e o guardar. Isso me lembra muito do lema da polícia, né? Servir e proteger, ou é honrar e proteger. Isso me lembra. Não existia polícia na época de Adão. Não era para ter polícia. Só que era uma tarefa do homem. Cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, à vontade. Não existia gula ainda. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A mulher vai ser formada, vai ser feita à semelhança do homem. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as árvores dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles.
O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Presta atenção. A Bíblia inteira, o tema da Bíblia, a gente está lendo a Bíblia, né? O tema da Bíblia é o Messias. E o Antigo Testamento, em especial, é rico em tipologias para o Messias. Como a gente está no Antigo Testamento, eu vou tentar evitar o cumprimento dessas tipologias, porque a gente vai ver quando chegar no Novo Testamento muitas delas. Então, por exemplo, aqui está falando do mistério de Deus, que é Cristo, e do mistério de Cristo, que é a igreja. E a gente vai chegar, por exemplo, quando a gente chegar em Efésios, Paulo vai falar disso, como Cristo é a igreja, mas presta atenção nas tipologias. Então veja bem, Deus levou todos os animais da terra até Adão, para ele dar nome. Veja bem que Deus não escolheu os nomes. Deus não escolheu os nomes. Deus, ele é o rei supremo, ele é o rei de Adão. Ele é o rei do universo. Mas ele colocou Adão para ser rei da terra. E Deus, ele é maior que Adão. Adão, ele é o rei da terra, mas Deus é rei, inclusive, de Adão. Inclusive, e é por isso que Deus, ele dá até um mandamento para Adão, que ele não podia comer o fruto de certa árvore. Ele coloca uma lei, uma ordem para Adão. Ele manda em Adão. Ele manda na terra. Mas como ele colocou Adão para dominar sobre as coisas da terra, as coisas competem a Adão, Deus deixa com Adão. Deus deixa Adão fazer. E Deus não escolhe os nomes dos animais. Ele colocou Adão para ser rei na terra. Então ele leva os animais até Adão para que Adão escolha os nomes deles. E depois dele levar os animais até Adão, e Adão ter escolhido os nomes deles, Deus, ele fala: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer. Presta atenção que Deus não disse eu vou criar. Ele disse eu vou fazer para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Idônea nas versões mais antigas. Semelhante a ele. E agora Adão vai dar um nome para ela. Da mesma forma que Deus levou todos os animais da terra, todos os animais para Adão dar um nome, Deus, ele vai fazer agora a mulher levar até Adão para ele dar um nome para ela também. Agora presta atenção. Adão disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa. Adão não colocou nela o nome de Eva. O nome que Adão dá a ela não é Eva. É varoa. Porque do varão foi tirado. A Iná colocou bem aqui, por quê? Porque a palavra homem e a palavra mulher não tem muito a ver, né? Agora, varão e varoa são palavras que têm a ver. Varoa é o feminino de varão. Mulher é o feminino de homem, mas as palavras não se parecem em si, as letras não se parecem. E essa é a ideia em hebraico. Em hebraico, a Bíblia fala que o homem, Ish, chamou a mulher de Ishá, porque do Ish foi tirado. E aí essa ideia é preservada aqui nessas palavras. Adão dá a ela o nome de varoa, porque do varão foi tirada. Presta atenção. Deus não criou Eva agora, que agora se chamava varoa, né? Deus não criou a varoa agora. Deus criou a varoa junto com Adão. Junto com Adão, Deus criou Eva no mesmo dia que criou Adão. Eles foram criados juntos porque eles eram um só. Você vê que Deus não diz vou criar, ele diz eu vou fazer.
E aí ele faz Adão cair em um profundo sono, abre o lado de Adão, tira uma costela. A mulher era a costela de Adão. Tira uma costela e forma a mulher e leva a mulher até ele. Ele dá a ela o nome de Eva. E ele fala assim: esta, afinal, é osso dos meus ossos, literalmente, e carne da minha carne, literalmente. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Eva já existia dentro de Adão. Eva já existia dentro de Adão, eram a mesma pessoa. Eles foram criados juntos no sexto dia. Deus, ele não quer que ele esteja só, então ele faz ele entrar em um profundo sono e tira ela dentro dele. Por isso que ele a chama de varoa. Por isso que quando ele olha para ela, ele fala: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. E aí Moisés explica. Veja bem, Moisés está escrevendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio para o povo de Israel que estava saindo do Egito, que não conhecia a sua história, e Moisés vai ensinar para eles. O povo de Israel não conhecia muito bem a sua lei. Moisés, que vai ser o legislador, vai agora revelar, né? Deus vai dar a lei para Moisés passar para Israel. Mas antes de Moisés explicar a lei, ordenar a lei, ele vai explicar o porquê da lei. Então, antes de Êxodo 10 falar para o povo de Israel guardar o sábado, ele lê lá, ele escreve, né, lá no capítulo 2, que Deus terminou a sua obra no sétimo dia e descansou e o santificou. E agora ele explica isso, e ele vai explicar o porquê do casamento. Versículo 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Da mesma forma que Adão e Eva, uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Muito bem, até a próxima, até amanhã, se Deus quiser.